E aí pessoal, beleza? O que eu queria falar hoje é que eu penso que às vezes pode surgir alguns questionamentos de algumas pessoas quando assistem o nosso conteúdo e pensam, olha, você fala muito de subemprego e tudo mais, né? E o que vai acontecer se todo mundo ouvir o seu conselho, ouvir os conselhos de outras pessoas que produzem vídeo, fala que o negócio assim tá colapsando mesmo, né, em questão de muita gente da geração Z e tudo mais, não querer se submeter a algumas condições de trabalhos, ao salário baixo, tudo isso que a gente vem falando, né? E aí, o que acontece se ninguém mais aceitar esses trabalhos? O que vai acontecer? Né? Pode ser um questionamento de algumas pessoas. Até porque, apesar de todas essas condições ruins, apesar de tudo isso que acontece, são necessários, né? Todos esses cargos são trabalhos dignos para quem trabalha, né? Apesar de que quem não dá a dignidade é quem emprega, geralmente, nessas condições, né? Mas para a pessoa que está trabalhando, sim. E todas as funções são necessárias para que as coisas continuem acontecendo, que o mundo continue girando. Porque o supermercado precisa de caixa de supermercado, precisa de repositor, as farmácias precisam dos atendentes, os postos de gasolina precisam dos frentistas e por aí vai. O que eu penso, a minha opinião sobre isso, e eu até gostaria de tranquilizar quem pensa assim, é que não vai acabar, não vai faltar. Tá faltando, mas não tá faltando. O que eu quero dizer com isso? Tá faltando aquelas pessoas que eram alvos dessas empresas. Pessoas jovens, né, assim, fisicamente fortes, que aguentam o tranco do trabalho, né? E aí elas vão acabando ter que recorrer a pessoas mais velhas, pessoas mais sem qualificação ainda do que as que elas já contratavam, então até pessoas semi-analfabetas. Então não vai deixar de existir. Além disso, não vai deixar de existir pessoas que precisem desses cargos. E o principal disso, pra mim, é que sempre vai ter um emocionado, sabe? Sempre vai ter um cara que faz 5 filhos diferentes, às vezes com várias mulheres diferentes, e vai ter que ir e meter a cara e trabalhar, não importa a condição que for, entendeu? Sem conseguir exigir nada. E vai viver essa qualidade de vida horrível. Vai continuar tendo, sempre vai continuar tendo, porque sempre foi assim. E quando eu falo, o que eu falo é pra ver se salva um ou outro, sabe? É pra ver se salva um ou outro. Pra ver se algumas pessoas, pelo menos, que assistem e ouvem a gente falar, assimile e consiga deixar de ser emocionado, deixar de achar que esse tradicionalismo de família é o mais importante, sendo que isso você faz depois que você consegue o dinheiro. Essa tem que ser a ordem das coisas para você conseguir sobreviver, ganhar o dinheiro primeiro, para depois ter a sua família, os seus filhos. Então sempre vai existir os que não se preparou com nada, acreditou que a vida ela é feita de felicidade, de bênção, que filhos são bênçãos. Quando eu falo que filho não é bênção, não é culpa daquele ser que nasceu. Ele não tem culpa de nada, ele é inocente. É culpa de tanta doutrinação, religião, né, que fala tanto, repete tanto sobre família, né? Filho é uma bênção, família, casamentos, e querem restaurar casamentos, mas não existe esse negócio de restauração de casamento. É ali dentro da convivência daquelas pessoas que elas sabem ou não se vai dar para restaurar ou não. Não é quem é de fora. Todas essas baboseiras e vai continuar.
vai continuar. As periferias, as favelas, comunidades, como alguns gostam de falar, as comunidades, vão continuar cheia, a pobreza vai continuar. Vai continuar, infelizmente. Vai. Tanto vai continuar que toda semana eu toco nesse assunto e sempre tem um ou outro que ainda acha que eu tô errado. Vai continuar achando, e não tem problema também não. Quer seguir assim, achando que isso que é o importante mesmo. E outros que não é nem pela quantidade de filhos que botam no mundo, mas a pessoa pode ter um e se ferrar. Às vezes o cara, ele tem um filho com uma mulher errada e aí não consegue ficar com ela e se separa e tudo mais, ele tem que pagar uma pensão e vai ter que trabalhar em subemprego para não ser preso, porque falta de pagamento de pensão da cadeia. Não é só pra pobre não. O jogador de futebol lá com 8 filhos, acho que ele teve problema com pensão com 2 ou 3 lá e várias vezes. O cara é um jogador de futebol bem sucedido, jogou em times grandes, jogou aqui no Brasil, jogou fora, ganhou muito dinheiro. Só que tem a questão das pensões. Aí tem família que pede, amigo que pede dinheiro, que pede ajuda. E o cara vai abrindo a mão e vai soltando dinheiro e se lasca. Então imagina, o cara rico se lascou, rico. E tá se lascando. Então imagina o que sobra pro pobre que tem que pagar uma pensão. O que sobra pro pobre que tem que pagar uma pensão. Entendeu? Conhece a pessoa, conhece uma moça aí. Você vê que não deu um mês, já estão morando junto, já engatou aí em um filho, 2. Nem se conhecem ainda. Nem se conhecem. Você não conhece uma pessoa assim. Realmente você conhece na convivência também, né? Pra quem quer muito casar e tudo mais, também não adianta. Eu também não acho que adianta, nossa, namorar 10 anos pra depois casar. Porque é quando você tá 24 horas por dia com a pessoa que você conhece ela. Só que, assim, conheceu e já vai indo morar junto é demais também, né? Pelo amor de Deus. É meio complicado isso daí dar certo. Então é mais ou menos isso que eu acho. O pessoal que precisa, que se põe nessas condições de precisar estar dentro do subemprego, fazer financiamentos, dívidas de cartão de crédito, porque o pobre tem muito acesso a cartão de crédito hoje. Consegue tirar aí 5, 10 cartões de crédito de 10 bancos diferentes, limite alto, e vai passando aquilo lá e vai virando uma bola de neve. E são muitos os motivos no qual essas pessoas ainda vão ser o alvo de empresas que gostam de explorar. Não estou dizendo que todas gostam, mas estou dizendo que esse pessoal é o alvo das específicas que gostam, que tem prazer de explorar, né? Então, como eu disse agora há pouco, a gente falando sobre isso, com consciência, tentando conscientizar, a gente pode tirar um ou outro que nos assiste dessa Matrix, que eu acho que já é o suficiente, né? Não é o ideal. O ideal seria que todas as pessoas vivessem bem. O ideal seria que todo mundo tivesse o básico. Ninguém precisasse passar necessidade, ninguém precisasse passar fome. Nem um bicho, sabe? Nem um cachorro que você vê na rua andando magrinho, procurando comida no lixo. O ideal é que nenhum ser desse passasse por necessidade, né? O bicho, igual eu falei do cachorro, o gato, um animal que tá aí na rua procurando comida no lixo, ele não tem o que fazer, né? Agora o ser humano, ele ainda pode correr atrás e tentar mudar a vida dele um pouquinho, por mais difícil que seja, né? E que é muito difícil mesmo. Mas por mais difícil que seja, ele ainda pode lutar para tentar mudar, nem que seja um pouco, melhorar, nem que seja um pouco a vida dele, né? Isso que a gente tem que pensar, a gente ainda tem essa alternativa. Beleza? Valeu, falou e até mais.